What's up, guys? JC here! E hoje nós vamos estudar pronúncia. Em específico, nós vamos estudar dropped vowels and disappearing syllables. Ou seja, vogais que são geralmente omitidas e sílabas que também são geralmente omitidas pelos nativos e não são pronunciadas, tá? Então nós temos aqui uma lista de mais de 30 palavrinhas que vocês vão aprender a pronunciar hoje da forma como os nativos geralmente pronunciam, que contém, tá, pelo menos uma vogal aqui, ó, ou uma sílaba que não é pronunciada, tá? E por que isso acontece? Isso acontece porque a língua inglesa não é uma língua fonética. E o que significa a língua inglesa não ser uma língua fonética? Significa que a escrita, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, na verdade, não condiz com a pronúncia. Então, o que você lê, muito provavelmente não vai ser pronunciado da forma como você lê. E é por isso que o listening é a atividade mais importante no aprendizado de inglês. Porque o listening que vai te capacitar a pronunciar corretamente as palavras ou da forma como os nativos pronunciam elas, e também vai desenvolver a sua habilidade de compreender o inglês falado, certo? Porque, por exemplo, se você não pratica a atividade de listening, você simplesmente pratica a atividade da leitura, você começa simplesmente a deduzir, certo? A pronúncia das palavras. E o que vai acontecer? Você deduzindo, muito provavelmente você vai estar errando a pronúncia dessas palavras e isso vai atrapalhar tanto a sua compreensão oral, a sua compreensão do inglês falado, porque quando você ouvir essa mesma palavrinha que você aprendeu apenas lendo, sendo pronunciada por um nativo, você não vai identificar ela, você não vai reconhecer ela, e na hora de você falar, o nativo muito provavelmente também não vai te entender. Então é muito importante a atividade de listening. E eu falo mais ainda, digo mais. Se você faz algum curso de inglês que não possui atividade de listening ou que não tenha o listening como a estrutura principal do curso, você muito provavelmente vai estar desperdiçando o seu tempo e o seu dinheiro, infelizmente, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui com a atividade de pronúncia, certo? Vamos aprender aqui a pronunciar essas palavrinhas, tá? Da forma como os nativos geralmente pronunciam. Então vamos lá, aqui a gente tem as words, né? As palavras, words, pronunciation, as pronúncias, como vocês estão vendo aqui, e meaning, certo? Ou seja, o significado. Tá, vamos lá então, ó. Como que um nativo muito provavelmente vai pronunciar essa palavra aqui, ó? Ele vai dropar, né? Esse I aqui, ó. Então vai ficar aspirin, aspirin, tá? Aspirin. Só ressaltando aqui para vocês, tá? Abrindo algumas observações para ajudar vocês a aprender mais sobre pronúncia e pronunciar da forma mais correta possível. Esse símbolo fonético aqui representa esse som aqui, ó. Tá? É um som que emprega bastante músculos da boca e é um som um pouco, digamos assim, forte, né? Então, alguns nativos vão pronunciar esse som de uma forma um pouco mais aberta, mas como tá? Então você pode ouvir tanto aspirin, aspirin ou aspirin, aspirin, tá? Um outro símbolo fonético que eu gostaria de colocar em evidência é esse aqui, ó. Esse I aqui, ó, certo? Não vai ter um som de I, mas vai ter um som de E, tá? Um Ezinho curto, então E. Então, aspirin, 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 tá? Aspirin, aspirin. E essa aspasinhas aqui, ó, significa a sílaba tônica. Evidencia que essa sílaba aqui é a tônica, a primeira, tá? Então, a tônica é no início dessa palavra, então fica aspirin, aspirin, tá? Que significa aspirina. Vamos lá, então, para a próxima palavra. A próxima palavra é essa aqui, ó, que significa média, tá? E a pronúncia dela muito provavelmente vai ser feita sem esse ezinho aqui, ó. Então não vai ficar average ou average, tá? Vai ser average, 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 tá? Então você simplesmente ignora esse ezinho aqui, ó. Average, ok? Tá, vamos lá então. Terceira palavrinha. Essa aqui é um pouquinho longuinha, né? Mas vamos lá então, ó. Aqui, primeira parte. Hora. Ó, aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, significa que o som anterior, ele é um som prolongado, tá? Então, tá? Hora, hora. Automatically, 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 tá? Automatically. Então, você simplesmente está ignorando esse A aqui, ó. Esse A não vai ser pronunciado, ok? Então, automatically, automatically,
automatically, tá? Esse T aqui ó, vai ter um som parecido com o nosso R, tá? E aqui é um Ezinho também, tá? Esse I aqui vai ter um som mais próximo de E, tá? Então, automatically, automatically. E também, para quem não sabe, esse símbolo aqui significa o schwa, tá? Representa o schwa, que é esse som aqui, ó. Tá? É um som bem sutil, é só um Então, automatically significa automaticamente, beleza? Vamos lá, continuando então. Próxima palavrinha, basicamente, tá? Basicamente. Então, você não vai pronunciar esse A aqui, ó. Então, basically, tá? Esse S aqui, ó, ou esse S aqui, vai ter som de S mesmo, não vai ter som de Z, tá? Então vai ser basically, tá? Basicamente, basically. Próxima palavra significa bebida, ok? E esse E aqui não vai ser pronunciado, então beverage, tá? Beverage, ok? Próxima significa brócolis, ok? E você vai simplesmente ignorar esse O. Então fica broccoli. Aqui, ó, mais uma vez, tá? Esse símbolo auxiliar que indica que o som anterior é prolongado. Então, broccoli. Aqui, ó, algumas pessoas, tá? Pelo que eu percebo, pronunciam ou com som de O ou com som de A, tá? Então, broccoli, ok? Existe essa pequena diferença aí, dependendo que varia de pessoa para pessoa, tá? Então, broccoli, de nativo para nativo. Broccoli. Próxima palavrinha, você vai ignorar esse I, tá? Esse I aqui não vai ser pronunciado, ele vai ser ignorado. E essa palavra significa negócio ou empresa, tá? Tem vários significados essa palavra. E esse S aqui, ó, ele vai ter um som de Z. Então fica business, tá? Business, ok? Business. Próxima palavra. Essa daqui, né, é bastante confusa, né? Eu nunca ia imaginar que esse O não seria pronunciado, certo? E acredito que vocês também não imaginavam isso, ok? Então aqui vai ficar Catholic, TH, tá? Catholic, tá? Que significa católico ou católica. Essa palavra aqui também, a pronúncia muda muito, tá? Então aqui, ó, você mantém o mantém essa primeira parte, comf. Esse som aqui você ignora. E aqui você acrescenta um som. Então você remove um som e você acrescenta um outro som. Então, ó, aqui você acrescenta o tá? Então não é comfortable, né? Você poderia pensar, por isso que eu digo, né? Se você lê essa palavra, você vai pensar que a pronúncia é comfortable. Mas a pronúncia é comfortable. Tá? Comf. Aqui, ó, você precisa pronunciar esse M corretamente, ou seja, a boca tem que fechar. Comfortable, tá? Comfortable. E esse L aqui, olha, ele é puxado lá no fundo da garganta, tá? Não é comfortable, é comfortable, tá? Por isso que é muito importante você praticar o listening, tá? Você só vai aprender a pronunciar essas palavras da forma como os nativos pronunciam e, consequentemente, entender essas palavras quando elas forem pronunciadas pelos nativos através do listening, tá? Aqui eu esqueci de colocar em evidência, mas esse primeiro E aqui, ó, é a vogal que é dropada, que é ignorada, tá? Significa conferência, então fica conference, tá? Conference, tá? Aqui, ó, prolongado esse som, conference. E o final, ó, muitas das palavras que terminam por C vai ter um som de S apenas no final. Então não vai ficar conference, né? Você não vai colocar um I no final, como a gente tende a colocar quando a gente não sabe dessa regrinha aqui, tá? Então a maioria das palavras que terminam por C no final vai ter um som de S. Então, conference, tá? Conference. Chocolate. Bom, essa palavra aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas pronunciavam errada, porque agora vocês sabem como pronunciar ela. Vocês vão aprender agora como pronunciar ela. Esse O não é pronunciado, tá? Então não é chocolate ou chocolate. Vai ficar chocolate, tá? Aqui você pode colocar tanto um E como um E, tá? Então, chocolate,
chocolate, chocolate, tá? Chocolate, 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 chocolate. Ok? Essa palavrinha aqui, ó, definitivamente também, muitas pessoas pronunciam ela errada, tá? Então você vai simplesmente ignorar esse E aqui, ó. E o T quase não sai. Você posiciona a língua para pronunciar o T, mas o som não sai, tá? Então é definitely, 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 tá? Definitely. Próxima palavra, desesperado, tá? Então você vai ignorar esse Ezinho aqui, ó. Então fica desperate, desperate, tá? Pode ser desperate, somzinho mais de E ou de E. Desperate, desperate, tá? Desperate. Próxima palavra, diamante. Você vai ignorar esse A. Então, diamond, 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 diamond. Ok? Próxima, fralda. Então você também vai ignorar esse A. Diaper, tá? Só vai ter o som do I aqui, ó. Diaper, diaper, diaper. Ok? Essa daqui também, ó, você não vai falar different, tá? Então fica simplesmente, você ignora esse E, fica different, different, different. Ouviu? Você não vai ter 3 sílabas, tá? Por isso que eu disse que algumas sílabas você simplesmente vai ignorar, os nativos vão ignorar. Não vai ficar different, né? Different, 3 sílabas, vai ficar apenas 2. Different, different, different. Essa palavrinha aqui também, que significa fim de tarde ou noite, você vai ignorar esse E, tá? Então fica só eve, eve. Não vai ficar eve, tá? Não é eve, é eve, eve, evening, 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 tá? Quando você tiver esse N aqui, ó, com essa perninha aqui, ó, dobradinha para trás, significa que o som do I é um som mais de I mesmo, não vai ser um som de E, por mais que seja aquele símbolo do E. O som vai ser mais parecido com um I. E você vai ter um som um pouco mais nasal, certo? Um pouco mais nasal e o G não vai ser pronunciado. Você posiciona a sua boca, né, ou a sua língua para pronunciar o G, mas ele é silencioso, você não pronuncia. Então, evening, evening, tá? Então ele fica um pouco mais nasal, o som evening, 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 tá? E aqui, ó, prolongado, I no começo, tá? Continuando, aqui, cada ou todo, né, o significado de every, tá? Então você não precisa pronunciar esse E. Pessoal, ressaltando, tá? Ressaltando que não é todo mundo que vai pronunciar, que vai ignorar essas vogais. Algumas pessoas vão pronunciar elas, mas no geral, certo? No geral, os nativos vão ignorar essas vogais, tá? Mas, né, nunca diga nunca, ok? Eu já vi pessoas dizendo, por exemplo, a próxima aqui, ó. Eu vou passar para a próxima e vou mostrar para vocês como, no geral, as pessoas pronunciam, mas você também pode ouvir essa palavra aqui pronunciada de uma outra maneira, tá? Então, aqui é o que geralmente acontece, mas existem exceções. Algumas pessoas vão sim pronunciar algumas dessas vogais aqui, ok? Então, ó, every, tá? Every. Aqui, ó, family, tá? Então aqui, ó, simplesmente você ignora esse I. Fica fam, fechando a boca por causa do M. Family, 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 family. Mas vocês também vão ouvir algumas pessoas, ou podem ouvir algumas pessoas, pronunciando esse I como um na verdade. Fica family, 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 tá? Mas, no geral, você vai ver essa palavra pronunciada como family, 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 tá? Vamos lá, então. Favorito. Favorite, favorite. Tá? Você ignora esse O. Favorite, favorite. São de um Ezinho aqui, ó. Favorite. Aqui você vai ignorar o E da palavra geral. Então, general, 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 tá? General, general, general. Mesma coisa aqui, ignora o E, geralmente, significado. Generally, 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 tá? Essa palavra aqui, ó, você vai ignorar esse Ezinho, tá? E esse outro E, ele pode ter o som do schwa, tá? É comum. Ou pode ser um som de E, tá? Que também é comum. Então, interesting, 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 ou interesting, 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 interesting,
tá? Interesting ou interesting, ok? Que significa interessante. Próxima palavra, interest. Aqui, ó, interest ou interest? Interest, 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 tá? Interest, interest. Que significa interesse. Essa daqui, laboratório, você vai ignorar esse O, ok? Então fica laboratory, 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 tá? Laboratory, laboratório. Aqui você ignora. Aqui, ó, percebam que existe um padrão, tá? Por exemplo, essas palavras que terminam por essa estrutura, por esse sufixo, geralmente você ignora. Aqui nesse caso ainda você vai pronunciar ele, né? Esse generally. Mas, por exemplo, aqui no começo tinha automatically. Você ignora esse A. E aqui, ó, podem perceber que você vai ignorar o A também quando você tem esse tipo de sufixo aqui, ó. A-L-L-I. Aqui também você vai ignorar o A, certo? Então, geralmente você vai ignorar o A quando você tiver esse tipo de sufixo, tá? Continuando, bora lá então. Logically, 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 logically. Então, que significa logicamente. Então, você vai prolongar isso aqui, ó, lá. Como eu disse, algumas pessoas vão pronunciar mais com som de O, então fica law. E algumas pessoas mais com som de A, então fica lá. Logically, 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 logically. Então, somzinho de E. Logically. Aqui, ó, você pode tanto omitir o O como não, né? Como eu disse, na grande maioria das vezes você vai ouvir as pessoas omitindo, certo? Essas vogais, mas algumas pessoas vão ainda pronunciar essas vogais. Então, nesse caso aqui, você pode ouvir, tá? Tanto memory, 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 memory. Tá? Som de M fechando a boca, ó. Memory, memory. Ou memory, com A. Memory, 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 tá? Memory. Aqui, ó. Ó, significa memória, tá? E aqui, ópera. Você vai ignorar esse E. Opera, 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 tá? Opera. Praticamente, tá? Então você vai ignorar esse A no finalzinho. Então, practically, 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 ok? Essa palavra aqui, ó, tem vários tipos de pronúncia. Não coube aqui, ó, todas, tá? Mas você pode pronunciar ela, você pode ignorar esse A e esse B. Você pode pronunciar ela normal também, né? Sem ignorar esse A e esse B. Então fica probably, 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 probably. Ou você pode simplesmente ignorar esse A e esse B. Então fica probably, 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 probably. Ou você pode também ignorar esse B. Aí só fica probably. Só fica o som do pra e do li. Probably. Então, probably, 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 ou probably, probably, tá? Provavelmente, significado. Aqui também você pode ouvir essa palavra sendo pronunciada de duas formas. Você pode simplesmente ignorar, certo? Esse A e esse U, então fica restaurant, 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 restaurant. Ou restaurant, restaurant, restaurant. Você vai pronunciar esse T, restaurant. Tá? Então, restaurant ou restaurant. Ok? Aqui, ó, essa palavra, você vai ter também duas pronúncias para ela, tá? Vai depender se trata do adjetivo, ok? Significa separado. Então, se for o adjetivo, né? Ou seja, sei lá, você tá falando que são coisas separadas, né? Então, coisas separadas, tá? Então, nesse caso, você está usando o adjetivo separado como adjetivo, né? Então, a pronúncia fica separate, separate, tá? Separate, separate. Mas, se você usar o verbo, se for o verbo, tá? Ou seja, separar, ou seja, eles se separaram, é um verbo, tá? A pronúncia vai ser separate. Aí você vai pronunciar normal, vai ficar separate, separate. Mas aqui, como se trata de adjetivo, a pronúncia vai ser separate, separate, separate. Ok? Aqui você vai ignorar o E, então fica several, several, tá? Several, several. Que significa vários ou várias. Aqui você ignora o E também. Tem, lembrando do Mzinho, você fecha a boca. Temperature,
temperature, temperature, temperature, tá? Temperature, 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 tá? E essa última aqui que muitas pessoas vão tentar pronunciar ela da forma como elas leem, ou seja, vegetable, mas não, é vegetable. Esse aqui, ó, ele some. Vegetable, 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 tá? Que pode ser traduzido como legumes, vegetable, tá? Então eu vou passar mais uma vez aqui por todas e aí a gente finaliza. Vamos lá então. Aspirin, aspirin, aspirin. Average, average, average. Automatically, automatically, automatically. Basically, basically, basically. Beverage, beverage, beverage. Broccoli, broccoli, broccoli. Business, business, business. Catholic, Catholic, Catholic. Comfortable, comfortable, comfortable. Conference, conference, conference. Chocolate, chocolate, chocolate. Definitely, definitely, definitely. Desperate, desperate, desperate. Diamond, diamond, diamond. Diaper, diaper, diaper. Different, different, different. Evening, evening, evening. Every, every, every. Family, family, family. Favorite, favorite, favorite. General, general, general. Generally, generally, generally. Interesting, interesting, interesting. Interesting, interesting, interesting. Interest, interest, interest. Interest, interest, interest. Laboratory, laboratory, laboratory. Logically, logically, logically. Memory, memory, memory. Memory, memory, memory. Opera, opera, opera. Practically, practically, practically. Probably, probably, probably. Probably, probably, probably. Oh, probably, probably, probably. Restaurant, restaurant, restaurant. Restaurant, restaurant, restaurant. Separate, separate, separate. Several, several, several. Temperature, temperature, temperature. Vegetable, vegetable, vegetable. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, tá, desse estilo de vídeo, se vocês gostaram dessa aulinha aqui, deixem nos comentários, tá, o parecer de vocês. Me digam se vocês gostaram, se vocês querem mais aulas como essa. E eu vou deixar também aqui os meus links para as minhas outras redes sociais, tá? Então me sigam lá no Facebook também, vou deixar aqui o link para vocês me seguirem lá na página do Facebook, porque eu vou estar também buscando gravar algumas lives lá. E também me sigam no Instagram, tá? Porque lá é o Instagram, ou Instagram, né? É o meu canal principal, tá? É onde eu estou mais ativo, é onde eu posto mais dicas. E essas aulas aqui, eu faço elas lá de antemão. Então, se vocês quiserem assistir essas aulinhas aqui de antemão, vão no Instagram, me adicionam, vamos lá, me sigam no Instagram, porque eu faço lives lá. Se você ainda não me segue, me sigam lá, porque eu faço lives lá no Instagram de antemão. Então, você vai aprender sobre essas coisas de antemão, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aí o parecer de vocês. Se gostaram, deixe o seu like. E compartilhem com os seus amigos, beleza? Peace!